Começando mais um Vem com a Suprema, você pode acompanhar o programa a partir de agora na Rádio Cidade e também nas nossas redes sociais. Rádio Cidade JF e também Suprema. YouTube também da Rádio Cidade. Hoje a gente vai conversar com a Thaís Abduti, que é professora de fisioterapia. Bom dia, Thaís, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por estar aqui novamente. É muito bom estar aqui falando com vocês. Imagina, a gente que agradece a sua presença para a gente falar sobre Maio Bordeaux, que combate aí, né, Thaís, a cefaleia. Para a gente começar o programa de hoje, o Vem com a Suprema, qual que é a importância dessa campanha, principalmente para alertar a população, né? Todas essas campanhas que a gente tem, né, marcadas por mês, elas são muito importantes para a gente divulgar a informação. Uhum. E quando a gente fala de Maio Bordeaux, ainda é muito pouco divulgado, né? Essa questão das cefaleias, das enxaquecas, das dores de cabeça. Sim. Então, quando a gente divulga uma informação sobre alguma coisa, criam-se sinais de alertas e as pessoas começam a identificar a necessidade de buscar ajuda, atendimento, né? E criam consciência daquilo. Então, elas vão buscar atendimentos adequados com base naquilo que elas sentem. Então, é aquela coisa de você ler e falar assim, me identifiquei, eu tenho isso e não sabia. Uhum. Então, toda vez que a gente pensa num mês marcante, a gente pensa nesse processo. Exatamente. Maio tá aí pra gente tentar levar informação para as pessoas, né? Isso. Agora me explica, que deve ser uma pergunta que as pessoas estão se fazendo por aí, né? Ouvindo o programa de hoje. Professora de fisioterapia falando sobre cefaleia, qual que é a ligação disso, Thaís? Exatamente. Isso é a pergunta que muita gente, mas você atende enxaqueca, você atende dor de cabeça, exatamente isso. Hoje já se sabe que as enxaquecas e as cefaleias, elas são multiprofissionais, né? Não existe um único profissional responsável por tratar esse problema. Uhum. E quando a gente pensa na fisioterapia, a gente pensa na questão de movimento, de musculatura e tudo que está relacionado a isso. Quando as pessoas desenvolvem essas alterações de dor de cabeça, de enxaquecas e cefaleias, porque a gente tem várias denominações dentro Sim. da classificação, são 202 subtipos, é muita coisa, a gente tem que procurar a causa daquele problema. Então, eu não vou focar na sintomatologia do paciente, e aí é o grande erro onde os pacientes não melhoram. Uhum. Então, a gente vai buscar o que aquele paciente tem. Então, na fisioterapia, a gente busca questões de tensões musculares, alterações posturais, a qualidade do sono, a dinâmica respiratória, todo o contexto que o corpo responde àquela alteração que ele tem. Então, às vezes, a dor de cabeça dele vem de uma alteração que ele tem lá na sola do pé. Olha. E aí a gente nem imagina essa ligação. Então, a fisioterapia ela é algo muito novo dentro desse processo, mas com muito resultado. Bacana. E como que o paciente, às vezes, chega até você, né? Até esse profissional de fisioterapia com a queixa de dor de cabeça de cefaleia? Olha, raramente a gente vem com uma queixa muito específica com dor de cabeça. Uhum. Agora a gente está trabalhando um pouco mais nessa questão da divulgação do trabalho, perfeito. Mas o paciente chega com queixa assim, eu tenho dor no pescoço, eu já fui... A maioria dos meus pacientes chega assim, eu já fui em não sei quantos dentistas, eu já fui em não sei quantos médicos, eu já fui no otorrino, já fui no oftalmo, então assim, eu já fiz tudo que eu podia, mas nada me melhorou. E aí... alguém fala, olha, é alguma coisa muscular, né? Então, a gente começou a ter esse engajamento e agora a fisioterapia, de maneira geral, e aí em todas as especialidades, ela tá gerando esse processo de primeiro contato, né? Das pessoas buscarem diretamente o profissional para resolver o problema dele. Muito bom. E aí, o que você faz, geralmente, nesse atendimento, nessa orientação, Thaís? É feito algum tipo de exame? É uma conversa, um bate-papo com o paciente? Excelente pergunta. Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação de qualidade. Né? Então, eu tenho que avaliar o paciente como um todo para entender o problema dele. Então, a gente tem dois problemas relacionados, que são as disfunções temporomandibulares, que são as alterações, né, na mastigação, e o bruxismo, que é o travar dos dentes, e que muitas vezes eles têm ligação. Não quer dizer que se eu tenho um, eu vou ter o outro, mas as alterações que eu tenho em um me levam e me favorecem a ter o outro. Então, eu preciso identificar ali quem veio primeiro. Na verdade, né? E com isso começar, após a avaliação, ver a necessidade daquele paciente. Então, 100% dos pacientes precisam trabalhar dinâmica respiratória. Olha.
Ninguém respira direito. O diafragma é um músculo muito imponente e importante no nosso corpo, que a gente precisa de realinhar. E aí a gente começa trabalhando equilíbrio muscular, alívios álgicos. E aí, assim, é tudo tão novo que eu tive que aprofundar muito nos estudos e criar um protocolo, desenvolver um protocolo próprio de associar. Então, eu associo o RPG, eu associo técnicas respiratórias, a cinesioterapia, que é a base da fisioterapia, com a laser terapia, a auriculoterapia. Então, tudo que é necessário para aquele perfil de paciente. Ter dor de cabeça é normal? Não, infelizmente não. A gente acha que, assim, eu tive dor de cabeça, eu vou ali, eu tomo um remédio e tá tudo bem. E aí o problema é como que isso acontece. Então, qual é o sinal de alerta? Boa. A frequência da sua dor de cabeça. Então, assim, eu sempre sugiro às pessoas que façam um caderno de anotações. Que dia você teve dor de cabeça? Como foi essa dor de cabeça? E a intensidade, sabe? Se piorou, se tá mais forte, se tá mais fraca. Porque aí ele vai perceber se é algo esporádico. Então, uma crise menstrual, uma noite mal dormida, algo muito isolado, ou se realmente ele tem ali um problema que precisa ser tratado. Então, o sinal de alerta máximo é a frequência que aquilo acontece e a intensidade, se ela vai aumentando com o tempo e se ela te torna... Eu falo que a dor de cabeça ela é antissocial, né? Ela te tira... Ela te priva de momentos importantes da sua vida, seja no trabalho, seja no lazer, seja na sua vida com seus filhos, com a sua família. Então, esse é o ponto que a gente tem que focar. Perfeito. E aí, como que funciona depois esse tratamento, esse acompanhamento da dor de cabeça, da cefaleia com o fisioterapeuta? A gente tem ali pelo menos 8 semanas, né, pra gente poder realinhar, porque se a gente pensa em biomecânica, em postura, a gente pensa num corpo que vem com anos de alteração. Então, a dor de cabeça, ela não é algo que surge naquele momento. Às vezes, a pessoa teve uma dor de cabeça com 10 anos de idade, uma crise, depois teve uma outra com 15, 16, mas não interliga esse processo. Entendi. Então, a gente fala que é algo crônico, então eu realmente preciso de um tempo. E aí, a gente vai espaçando esse atendimento até que o próprio corpo e o próprio paciente identifique. Isso aqui é gatilho, isso aqui indica que eu vou ter dor, isso aqui indica que tem algum problema. E, graças a Deus, a maioria dos pacientes se libertam desse problema. Conseguem realmente chegar num equilíbrio. E aí, essas crises que eram 5, 6 vezes por mês, passam a ser 1, 2 vezes a cada 5, 6 meses. Então, a gente tem um acompanhamento ali para que o paciente domine depois, porque o objetivo não é ficar eternamente com o paciente, né, em tratamento, mas que ele saiba controlar o seu processo e identificar, hoje eu realmente preciso tomar conta. E tem algum outro tipo de sintoma envolvido também? Você falou sobre essa ligação do pé com a cabeça. Tem alguma outra coisa que a gente sente? Então, acontece o seguinte, existe um tipo de dor de cabeça que é chamada de cefaleia em salvas, né, que é a segunda pior dor do mundo. Sim. E ela gera sintomas que as pessoas acham que estão tendo um AVC. Alteração de fala, dormência no braço, a língua enrola, começa a haver pontos de luz. Então, esses são os sinais da cefaleia em salvas, que são os mais intensos e que aí ele precisa de um tratamento muito rápido. Em alguns outros casos, a gente tem enjoo, dor em fundo de olho, dificuldade de concentração, queda de produtividade, seja no estudo ou seja no trabalho. Então, ele gera alterações, tanto físicas quanto emocionais, e que a pessoa começa a perceber quando ela começa a olhar para dentro de si. Opa, isso aqui tá fora do meu padrão. Porque cada pessoa é uma pessoa, né? Não tem como você ter o mesmo sintoma que eu. A gente pode ter o mesmo diagnóstico, mas os sintomas podem ser diferentes. E aí, no dia a dia, tem alguma coisa, você falou de gatilho, né? No dia a dia, o que pode levar a essas crises e essas dores de cabeça? Olha, o ponto crucial dos pacientes hoje é o mundo que a gente vive, né? É a ansiedade. E aí eu não falo nem do diagnóstico da patologia ansiedade, mas é a cobrança, é a correria, você tem que fazer várias coisas. Mulheres são muito mais afetadas do que homens, multitarefas, multiresponsabilidades. Nós temos a síndrome da Mulher Maravilha, né? Então a gente precisa aprender a gerir o nosso tempo. A gente precisa aprender a coordenar isso. A gente tem que ver qual tipo de alimento, porque os alimentos também têm muita relação com isso. Alimentos que a gente chama de alimentos mais quentes, amendoim, chocolate, né? Eu tive relato de uma paciente que tem crise quando ela come melancia. Olha! Então, assim, é dela, é específico dela. Então, tudo que é mais indigesto, né? Então, sono, a qualidade do sono é fundamental. E uma coisa que é extremamente importante, que todo mundo fala, que é a atividade física, porque a atividade física, ela libera endorfina, e aí você quebra o ciclo de estresse, e ingesta hídrica.
Eu preciso beber água. O meu cérebro funciona com água. Então, se ele não tiver, os comandos ficam deficitários, chega menos oxigênio, mais informação de sobrecarga. Então, são pequenos fatores, pequenas mudanças na nossa rotina, mas que são fundamentais para esse processo e interligadas. Se você faz uma atividade física, você melhora o seu sono, você bebe mais água, você melhora a hidratação corpórea, né? Então, é você observar dentro do seu objetivo. Exatamente. Algumas coisas que você falou aí também funcionam para prevenir dor de cabeça. Tem alguma outra coisa a mais que a gente pode fazer também? Olha, a prevenção está muito relacionada aos seus hábitos diários, né? E aí a gente tem um outro fator chamado tela. Hoje a gente vive em smartphones, em celulares, em computadores, enfim, tablets. E assim, não é que a gente tem que deixar de usar porque a gente precisa disso. A tecnologia está aí para somar com a gente, né? Mas você ter controle disso. Então, assim, a gente fala que a higiene do sono é fundamental. 2 horas antes de dormir, esquece essas telas de maior sobrecarga de luz. Vai fazer algo que te dê prazer, mas que seja mais relaxante. Tente concentrar. Você precisa de tempo de relaxamento. Você precisa de literalmente desligar o seu corpo para que você consiga recarregar. Quando o celular acaba a bateria, a gente recarrega. Então, o nosso corpo também precisa disso. Muito bom. Thaís, qual dica, seu conselho para a pessoa que sente essa dor de cabeça, que vai, que volta com crise? Qual que é o momento dela procurar um fisioterapeuta para, às vezes, achar essa solução do problema? Olha, quando aquilo se torna um ponto que está realmente incomodando. Se ela começa a perceber que, eu não posso ir hoje porque eu tô com dor de cabeça. Eu vou trabalhar arrastando porque eu tô com dor de cabeça. Se ela começa a te limitar nas suas funções do dia a dia, isso já é um sinal de alerta muito grande. O correto seria que a gente começasse na prevenção, né? Lá no início. Então, se eu sentir que eu comecei a ter, nossa, esse mês eu tive 3 pontos de dor de cabeça, eu nunca tive isso, buscar no início. Porque quanto mais cedo você buscar o tratamento, mais rápido você consegue ter a solução. Perfeito. E aí, alinhado a isso, prevenir também é o melhor caminho, sempre, né? Sempre. Quando a gente fala de saúde, a prevenção sempre é o melhor remédio. Ótimo. Tem uma pergunta que eu acho que muita gente tem de genética. Dor de cabeça tem a ver com genética? Também, mas hoje em dia não única e exclusivamente, tá? A gente tem visto muitos estudos mostrando que as crises estão começando cada vez mais cedo. Então, assim, as crianças com 8, 10 anos estão tendo crises, porque tem cobranças, né? Eu li um artigo falando sobre a sobrecarga sobre as crianças. Tem criança que tem mais trabalho, e aí a gente fala, assim, de funções que elas têm que fazer do que um adulto, porque a gente vai trabalhar num lugar só. Ela vai pro futebol, ela vai pra natação, ela vai pro balé, ela vai pro inglês, ela vai pra escola, então a sobrecarga sobre essas crianças, né? Então, assim, é muito intenso isso. Então, não tem mais esse processo só genético. Normalmente, a gente fala que a família da enxaqueca, né? E aí, já tem esse histórico. Minha mãe tinha, inclusive lá em casa a gente passou por isso. A minha mãe tinha, eu tinha, e aí foi um dos pontos que eu falei, cara, a gente precisa de pensar em alguma coisa para resolver isso, para que isso não se perpetue. E aí, quando a gente começa a trabalhar com a prevenção, a genética nem sempre é soberana, né? Então, o fator genético existe? Existe, mas o fator externo hoje é muito mais agravante do que o genético. Tem alguma técnica, alguma abordagem que a fisioterapia faz para melhorar, assim, essa dor de cabeça? Tem várias, mas quando a gente foca, a gente pensa muito nas técnicas de liberação miofacial, técnicas de mobilizações articulares. A laser terapia hoje, junto com o aurículo, né, que foi esse protocolo que eu desenvolvi, tem grandes resultados. O laser hoje é um equipamento potente que está sendo usado em vários protocolos aí dentro da área da saúde por vários profissionais, né, médicos, dentistas, fisioterapeutas, biomédicos. Então, assim, a gente consegue realmente dar um bloqueio. Assim, o paciente está com crise, às vezes no dia você não consegue... eu tô com dor 10, que é a máxima, ele não vai sair do meu consultório com dor 0, mas ele sai com 2, o que para ele é um alívio maravilhoso. E a cereja do bolo, que é o diafragma, que é a gente ensinar para a pessoa, porque o diafragma ele puxa toda a nossa estrutura. O nosso corpo é formado de cadeias, e o diafragma é a cadeia central. Então, ele puxa todo mundo. E aí isso vai de uma forma de ensinar a respirar, como que é? Exatamente. Primeiro eu preciso de liberar o seu diafragma, porque normalmente ele está bloqueado. E aí, quando a gente eu falo muito que o diafragma é o músculo da emoção. Quando a gente está triste, quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, a gente se fecha. E aí, o primeiro que bloqueia é o diafragma.
Quando o diafragma, que é o músculo principal da respiração, não está ativado, a gente entra com a respiração acessória, que vai para os ombros. E aí, quando eu vou para o ombro, eu altero a minha cervical. Alterando minha cervical, eu vou alterar o posicionamento da cabeça. Então, é todo um fator associado que desencadeia essa dor. Então, não é só o ensinar a respirar, mas é a pessoa ter a consciência. O mais importante é ela ter a consciência. Isso aqui eu tô fazendo certo, isso aqui eu preciso de me reposturar para que aquilo me melhore. Às vezes é uma dica também pro dia a dia, né? Sim. Que dá pra fazer. Dá pra fazer. E aí, principalmente quem trabalha muito tempo sentado, a gente, no final do dia, a gente vai virando um C, né? A gente vai se curvando. Então, assim, quanto mais curvado o seu tronco tiver, mais bloqueado o seu diafragma vai estar. Então, a cerejinha do bolo mesmo é a respiração, mas não é isolada. Na fisioterapia, nada isolado funciona. A gente precisa de tudo atuando ao mesmo tempo. Maravilhoso. Vou fechar o Vem com a Suprema dessa sexta com esse papo bacana e essa frase que você falou que... Fantástico. Thaís, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E eu tenho uma frase, né, que eu falo que viver sem dor é libertador. Quando a pessoa busca o tratamento e se liberta daquilo que bloqueia ela realmente muda toda a função dela. Às vezes até oportunidade surge. E que a gente fale mais, né, sobre Maio Bordeaux Sim. e sobre esse tema que é muito importante. Com certeza. Thaís, muito obrigada. Bom dia pra você. Bom dia, muito obrigada. Imagina. Vem com a Suprema, volta na próxima sexta, 8h30 da manhã. E daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.